noite, 2020, eu tô aqui, já esperando por vocês, esperando pela Thelma. Hoje o papo é muito legal e a gente vai falar de um assunto que para alguns é bastante desconhecido, sabe? Engraçado, eu também já tinha ouvido falar, mas eu conheci um pouquinho mais com a Thelma, já tinha estudado alguma coisa. E a gente vai falar de sexualidade, Tantra. Quem aí conhece o Tantra? Já praticou alguma manobra, uma massagem tântrica? Quero vocês participando com a gente hoje aí. Sol chegando, boa noite para vocês que estão entrando aqui. Muito obrigada por virem aqui encontrar com a gente no Espaço G. E agora eu vou esperar a Thelma. Ih, já chegou, linda! Thelma já tá aqui. E eu vou convidar a Thelma para entrar na nossa live. Eu estou ansiosa por esse papo. Ei! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Thelma. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Gratidão. Estou bastante ansiosa pelo papo que a gente vai ter. Porque é um tema que, olha que engraçado, né? É um tema que muita gente já ouviu falar, mas ninguém sabe o que é, não é? É que nem caviar. Não é? E aí, assim, é engraçado que como o conhecimento e o amadurecimento ajudam a gente a alcançar algumas informações. Eu vou deixar você falar melhor, enfim, sobre o Tantra. Me diz uma coisa, para mim, o meu vídeo está travado. Está travado? Não, mas eu estou vendo você se mexendo, está tudo perfeito para mim, seu áudio e seu vídeo. Para vocês que estão participando aqui com a gente, está tudo ok? Coloca uma mãozinha aí para dizer que vocês estão vendo a Thelma e seus cabelos cacheados loiros maravilhosos. Para mim, eu estou assim, ó. Não, você pode se movimentar à vontade, que você está se mexendo, que é uma beleza aqui para mim. E aí, assim, deixa eu te apresentar antes de mais nada, porque eu já começo na ansiedade. E aí não falo nada, ó, tá ok. A Ana Cristina tá dizendo que tá ok, tá? Tá show, tá show. A Thelma Lobato, é fundadora do Instituto Thelma Lobato, que funciona aqui no Rio de Janeiro, né? Terapeuta e sexóloga, além de mais uma lista enorme de coisas que ela já fez. E aí eu fui lá olhar, tem uma página na internet do Instituto Thelma Lobato, onde tem todos os serviços, e se é que eu posso... São serviços. Terapias, né? Terapias, e aí, assim, eu me apaixonei pela Thelma numa live que eu fui assistir dela, e ela muito carinhosamente depois aceitou o nosso convite para estar aqui, dividindo um pouco do conhecimento dela com a gente. Então, Thelma, muito obrigada antes de mais nada. Gratidão, tá? Por ter me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. Adorei o nome, né? Quando vi esse nome na live, falei, uau! Que nome! Esse nome é inspirador. A verdade é que tem que ser estimulante mesmo, né? A gente nasce já de um propósito de estimular a mulher nesse engajamento, nessa procura do autoconhecimento, através do autoamor, que a gente entende que a mulher que se conhece, ela é dona de um poder que ninguém tira, né? Então, o conhecimento e o autoconhecimento, eles nos empoderam para que a gente seja capaz de fazer tudo aquilo que a gente deseja. A gente não aceita mais nenhum não ou nenhum limitador na nossa vida, né? Então, a Espaço G nasce com esse propósito. A gente faz eventos femininos, né? Chá de lingerie, aniversário sexy,
tudo com Legal. esse engajamento. E aí a gente vai até a pessoa, então, onde tiver a festa, a gente chega e faz a festa um pouco maior. Só E aí a alegria. gente leva conhecimento e diversão. E a nossa ferramenta para isso tudo acontecer é o sex shop. Então, os produtos eróticos, eles ajudam a gente, porque eles despertam muito interesse. Então, facilita a nossa comunicação com as pessoas, quando a gente começa a falar quando, como usar e o que eles podem trazer de benefício para as relações e para o alto amor, né? Então, eu te apresentei um pouquinho da Espaço. E agora eu queria que você, se você quiser complementar alguma coisa sobre o Instituto, fica à vontade. Então, o Instituto, ele nasceu numa constelação familiar, né? Eu sou assistente social de formação, e comecei a perceber, né? Sexualidade e espiritualidade sempre foram dois temas que me interessaram muito. Mas aí, enquanto assistente social, comecei a perceber que muitos dos problemas daquela família estavam lá na cama do papai e da mamãe. E aí a gente começa, então, a despertar mais ainda aquilo que já vinha comigo desde a infância. Que era essa curiosidade, essa necessidade de estudar espiritualidade e sexualidade. Fiz o meu primeiro curso de terapia, na realidade foi massoterapia. Depois eu comecei a estudar terapia tântrica e comecei, então, uma carreira solo. E aí, depois, quando eu fui agregando outros saberes, veio Thelma Lobato Terapias. E aqui, o meu nome, né, estava começando a me incomodar. Eu queria um outro nome. Aí eu fiz Espaço Massagens. Beleza, vamos lá. Espaço Massagens estava ótimo. E aí, então, começaram a surgir outras questões, outros terapeutas. Numa constelação, eu estava conversando com o meu professor e ele constelando o meu trabalho sem eu saber. Ele fez uma constelação ali com bonequinhos e ele só pedia para eu ir colocando os personagens, e eu fui colocando os personagens. E aí ele falou, então, qualquer coisa que você queira fazer, precisa vir o seu nome antes. E eu tinha dito o meu nome antes. E aí os outros terapeutas pediram, não, precisa ser o seu nome. Vamos montar um instituto, então, com o seu nome. O Instituto Físico é na Tijuca, mas eu tenho um bichinho viajandor dentro de mim. Sou filha de Maria. Olha aí, achei mais uma semelhança entre nós. Vamos lá. Depois te conto sobre isso. Hoje nós temos um terapeuta que está em São Paulo. Ele tem um instituto lá. O instituto, ele é do mundo. A sede, mas o instituto, ele anda por aí. Então, oficialmente, eu trabalho Rio de Janeiro, São Paulo, Rio das Ostras e Macaé. Uma vez eu vou para a Europa, aí atendo Itália, Holanda e Portugal. Certo. Mas assim, já fui para Curitiba, Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul. Aí aqui no Brasil a gente vai andando. Então, assim, onde tiver um convite, nós vamos. Ou eu ou outro terapeuta do Instituto. Tá? Nós temos yoga, temos acupuntura, piercing. Nós temos... Olha. Então, assim, o que o piercing tem a ver? Bom, vamos lá, deixa eu explicar. É um instituto, né? O instituto, ele abre portas para as mais variadas opções. Pretendemos, no futuro, tendo um espaço maior, nós pretendemos ter cursos de música, de outras coisas, né? E o piercing, ele veio de uma body piercing, que eu chamo aquilo de piercing terapêutico. Porque se você entrar no estúdio e falar assim, eu quero botar um piercing no nariz, 15 minutos depois você sai de lá com o piercing no nariz, né? Ela vai levar 2 horas com você. Ela vai conversar, vai trabalhar aquele piercing com a sua autoestima, ela quer saber como é que você está, ela vai fazer uma ficha de anamnese, e depois disso ela dá continuidade. Resultado disso, a maioria das clientes dela são mulheres. E o que ela faz de piercing genital é uma coisa assim, uma demanda absurda. Piercing genital e mamilos. É absurdo. O que ela faz. Eu coloquei piercing nos mamilos
E aí depois eu tinha que fazer a mamografia, né, anual, Sim. precisei tirar, perdi o furo. Eu Ah, perdi os furos, enfim, hoje eu não tenho mais meus piercings, porque ele fecha muito rápido. Os rápido piercings assim? muito rápido. 15 minutos está fechado. Aí, Ai, nossa, muito rápido. é, é. Então, a gente tem essa body piercing que ela trabalha muito com o empoderamento feminino através da recuperação da autoestima. É muito interessante. Barato. Ah, quero conhecê-la, viu? É muito legal. Aí hoje eu sou sexóloga, terapeuta tântrica, trabalho com constelação familiar, reiki, mesa radiônica, resgate de Falei, coração. gente, que ela tem um currículo desse tamanhão, maravilhosa. Vamos já desvendar esse Ah, mistério? Conta pra gente o que é a terapia, na verdade, o Tantra, né? O que é o Tantra? o Tantra é uma filosofia muito antiga. Ela data de 5.000 anos antes de Cristo. A língua original do Tantra é o sânscrito. O Uhum. sânscrito está para o hinduísmo o mesmo que o latim está para nós, tá? Então é a língua mãe. Então, a base dela, o linguajar do Tantra é o sânscrito, e ela vê o ser humano como um todo. Ela olha para você e não vê você, uma parte de você, né? A gente vai trabalhar como um todo. Ela é Sim. matriarcal, ou seja, ela é essencialmente feminina. Alguns falam, o Tantra é feminista. Não, ele é matriarcal. É a mulher realmente no local dela, ou seja, onde ela quiser estar fazendo o que ela quiser. Utiliza a energia sexual como fonte de autoconhecimento, ferramenta de cura, expansão da consciência, ligação entre céu e terra. Quer Olha que conhecer? bacana. Utiliza a sua energia sexual. A gente desfoca o Tantra, ele desfoca o orgasmo, né? Que se fala muito em orgasmo no Tantra, né? Sim. Então, pensa-se muito em sexo. Quando a gente fala Tantra, lá vem orgia, né? Já pensa logo em orgia sexual. Está bem longe disso. O Tantra, ele fala que a sua sexualidade é sagrada. Então, ele vai trabalhar com chakras, que são os centros energéticos. Então, é passar, despertar essa energia que a gente chama de energia Kundalini, que é a energia, Uhum. energia de vida, energia sexual é a mais forte que a gente tem. É despertar essa energia e fazer essa energia subir. Por que O que os que eu ouço orgasmos... falar é que um orgasmo, né, feito no sexo tântrico, ele é semelhante à energia que uma mulher imprime num parto normal, né? Eu já ouvi falar Olha, isso. indescritível o orgasmo no sexo tântrico. Saca? É uma coisa realmente assim, não tem nada comparado. Nós trabalhamos muito o Tantra, o sexo tântrico, ele traz o orgasmo, que é o orgasmo no chakra cardíaco. Então a gente desfoca da região genital. Existe uma diferença entre gozar e ter orgasmo. Gozar Sim, é genital, apenas região genital. Orgasmo é com o corpo todo, energia, alma, espírito, emoções. Por isso existem muitas pessoas que entram em catarse na hora do orgasmo. O olha orgasmo aí. ele atinge locais, né, de traumas que de repente outras terapias não conseguem atingir. É por isso que algumas pessoas, em algumas situações de orgasmo muito potente, choram depois que tem o orgasmo, Théo. Durante o orgasmo chora e ri ao mesmo tempo. Você pode Olha aí. ver uma pessoa durante uma massagem tântrica, ela começa a rir, daqui a pouco ela começa a chorar e ela começa a rir de novo. Aí você fala assim, gente, tem que internar essa pessoa. Não, ela está tendo um momento de catarse. Aquele Entendi. riso pode ser um riso de alegria e pode ser um riso de nervoso. Tem que saber muito identificar que tipo de riso é esse. Para saber como que você vai tratar aquele choro, pode ser simplesmente uma liberação energética ou ela pode estar atingindo um local muito ruim. A minha primeira massagem tântrica, eu voltei para o útero. Eu Olha entrei em aí. posição fetal e comecei a gritar.
Eu gritei muito, 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 muito na minha primeira massagem tântrica. E aí depois eu fui descobrir que a minha mãe quase me perdeu, isso nunca tinha sido falado, mas neste corpo ficou um trauma. Como é intenso e profundo o Tantra, né? O Tantra ele é muito mais do que orgasmo, sexo e massagem. A gente fala muito em massagem tântrica. Massagem tântrica, ela não é tântrica, ela é do Neo-Tantra. O Tantra original, ele não tem massagem. Ó, O Neo-Tantra que criou a massagem tântrica. Tá? uhum, Porque descobriu isso, a gente não trabalha com o corpo, então você junta ali a bioenergética e a reflexologia sexual. E certo. deu muito certo isso. Deu muito certo. E aí, então, surge a massagem tântrica. E aí esse Tantra, eu lembro da live, uma live que eu participei com você estava fazendo uma conexão do Tantra com a religião, né? O Traz um Tantra, pouquinho. o Tantra, ele não é religião. Ele é filosofia. Qualquer Sim, pessoa, de qualquer vertente religiosa, pode participar do Tantra. Tá? A gente abarca todo mundo, a filosofia abarca todo mundo. O que que acontece? O Tantra, ele é desrepressor, ele é libertador. Ele vai dizer o seguinte: a sua energia sexual é a tua força, a tua energia sexual é a tua fonte de cura, é a tua fonte criativa. Nascemos porque alguém lá atrás, dois alguém usaram energia sexual. Temos filho sim. porque a nossa energia sexual cria outros seres. Olha que barato, Olha que né? potente. Energia de vida, energia de empoderamento, energia de criação. E aí, o que que acontece? Quando surgem as vertentes religiosas, principalmente o cristianismo, ele vem surgindo com o peso da culpa do pecado. Então, qual é a primeira coisa que reprime a sexualidade? Por quê? Porque se eu castro a sua sexualidade, eu tiro o seu poder. Você não tem mais Sim, poder. Por que a mulher é tão reprimida? Porque uma mulher poderosa, ninguém dá conta. é verdade. Simplesmente, você vê hoje com a questão do Covid, os países que são governados por mulheres, são dirigidos por mulheres, estão bem. Deram um banho. Eu hoje estava lendo uma reportagem sobre Nova Zelândia, sabe? Ela botou a casa em ordem. E aí a gente vê a diferença. Eu tenho aqui a diferença no meu prédio. No meu prédio, durante 28 anos, um homem foi síndico. O prédio estava de cabeça para baixo. Estava um nojo esse prédio. Elegemos uma síndica, tem 1 ano e meio. Mudou completamente. Totalmente mudado, e foi muito difícil no início, e as pessoas estão reeducadas. Precisou passar por um processo de reeducação, mas um processo de reeducação com a energia feminina. É que o Trabalhando mundo, sob o olhar feminino, ele é muito poderoso, demais. através dessa visão maternal que não tem guerra, né? Que ela é apaziguadora, né? Então, a gente ontem teve uma live aqui com a Priscila de Sá, que é palestrante, liderança feminina, e ela trazia muito isso, né? Que ela estava até relatando aí um trecho de um livro que fala da importância da mãe, né? Então, assim, quando a mãe é tão perfeita na liderança, Uhum. e ela sabe, ela consegue dividir um frango para 3 filhos e não tem briga por causa da coxa, Exatamente. né? Então, assim, Além disso, Tati, o feminino ele trabalha com belo. isso. Então você E vai o belo estimular. longe da estética, né? Exatamente. Você apresenta para uma, você transforma, Sim, né? Você pega uma coisa ali que está muito, um vaso de planta que está morto, né? Que está horroroso, e você transforma aquilo numa coisa bela. isso aí. O menino tem esse poder. E isso vai trazendo a sua autoestima de volta. E o Tantra, ele é feminino. Então, tudo no Tantra é belo. E não é obrigatório. E aí, quando vem a igreja, então,
castra essa energia sexual. Sim. E vai dizer que a mulher não pode sentir prazer, que a mulher que sente prazer é prostituta. Começa a divisão entre a mulher para casar e a mulher para transar. Perfeito. Essa história, por exemplo, tem um livro chamado A História da Virgindade, que às vezes dá ódio, sabe, de ler aquele livro. Eu li aquele livro, nossa... Estou anotando agora, estou anotando agora. Né, a história da virgindade. E aí ele vai contar, por exemplo, que a virgindade da mulher, ela pertencia a todos os homens da família. Olha que loucura. Então, uma mulher que sofria uma violência sexual, ela era expulsa de casa, porque ela envergonhava o pai e os irmãos. O que mudou até hoje? Uma mulher que sofre violência sexual, a primeira coisa que pergunta, você estava de saia curta, você estava com vestido decotado? Arruma, né, uma justificativa para aquele estupro, para aquele assédio, né? Nunca é em defesa da mulher, e sempre uma justificativa para aquele ato, né? Um ato bárbaro. E a mulher sempre sofreu isso. As nossas trisavós escolheram com quem casar, foram obrigadas. Quantas índias foram sequestradas? Coloca em cima do cavalo, eu vou te levar e você vai ficar comigo. Isso é estupro. Então, historicamente, a mulher passa por isso. E o Tantra, ele vem na contramão disso. Ele vai dizer, a mulher escolhe se ela quer casar ou não. A mulher escolhe com quem ela quer ter relação sexual. A mulher escolhe a hora que ela quer fazer sexo. A mulher quer fazer sexo antes do casamento, ela vai fazer. É ela que escolhe. Ela é dona do próprio corpo, ela é dona da própria energia sexual. E o Tantra é tão lindo que ele fala assim, por exemplo, a nossa vulva, né, a nossa vagina, em sânscrito é Ioni, que significa portal de luz por onde flui a vida. Olha! Olha o significado, como é lindo esse significado, sabe? O pênis, lingam, bastão de luz. E aí você imagina, né? Guerra nas Estrelas, aquele bastão. Sim. Esse é bastão de luz. Por quê? Porque por ali sai o esperma que vai entrar no portal de luz. E vai fazer o outro ser humano. Estou toda arrepiada quando eu falo isso. Vai fazer... lindo, é lindo. É muito profundo, assim, a pessoa que escuta e quem está aqui, se nunca teve contato com esse tipo de informação, ouça sem julgamento. Ouça bastante o que a gente está dizendo, o que a gente está dizendo não, porque eu estou mais ouvindo e aprendendo do que ouça a Thelma no que ela está trazendo para a gente, porque é extremamente profundo. Quando você olha para a mulher como porta da vida, como portal, né, de luz, né, é tão poderoso, você começa a entender tanta coisa, é tão complexo, mas ao mesmo tempo é tão simples, né? É complexo, mas é simples, né? E aí é a beleza da simplicidade. Então, assim, é você respeitar a mulher, né, na sua forma e no que ela como ela é poderosa e como ela pode contribuir para esse mundo, né? Quantas pessoas, eu acho que dificilmente as pessoas elas têm uma referência quando ela vai falar de uma mulher incrível, não vai falar da mãe. E eu acho que até uma travou, não sei se ela está me ouvindo. Até uma travou. Voltou. Para mim. Né? Eu estava aqui falando e você tinha ficado paradinha, mas você me ouviu ou não? Não. Você estava travada para mim. Mas eu não evolui muito no papo que a gente estava aqui, não. Você estava falando da importância mesmo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Já que a gente está falando dessa importância do campo... Eu vou só complementar uma coisa que você estava falando. Né? Você falou, a mulher precisa ser respeitada. Para o Tantra, ela... Ai, travou novamente. Vamos esperar para ver se melhora. Não sei se ela está me ouvindo, eu devo estar travada para ela também. Que aqui está bem carregando para mim, gente. Gente, se vocês tiverem perguntas aí, já coloca aqui. Foi. Agora foi você que travou, fui eu que travei. Bom, para mim você estava travada.
E quando você começou a falar sobre a importância da mulher, o respeito. Oi. Oi. Ah, eu tô te ouvindo. Então, o Tantra ele vai dizer que a mulher precisa ser venerada, que isso vai além do respeito, a Sim. veneração. Existe uma prática tântrica, para você ter ideia, que a mulher fica recostada com as pernas abertas, o homem deita e fica olhando para a ioni dela e respirando. Só isso. Ele não faz mais nada, ele deita e fica olhando e respirando. É veneração. Olha que máximo. Veio de uma mulher. E É ele, isso para aí. ter continuidade dele, ele precisa de uma mulher. Ou ele não tem continuidade dele. Por isso a mulher precisa ser venerada. Era só Que isso que eu queria máximo. complementar. Maravilhoso. E aí, assim, como a gente está falando de terapia, a gente já começou a falar e trouxe isso em algum momento, né? Existe a terapia tântrica. Terapia geralmente é para algum tipo de cura, né? Uma cura Uhum. psicológica. O Tantra tem esse caminho de cura? Tem, ele utiliza a energia sexual como fonte de cura. Então, eu trato depressão, pânico, eu trato compulsões, sempre utilizando a energia sexual como fonte de cura. A gente acredita no quê? Tudo está aqui dentro. Tudo está aqui. Toda solução está aqui dentro. E aí, o Tantra, ele vem trabalhando a partir do corpo, que eu costumo dizer que o nosso corpo é a nossa mente mais inteligente. Uma vez que todo o nosso corpo é sensorial e o Tantra, ele é sensorial. Então, a gente trata de fora para dentro. É sempre de fora para dentro. Olha que incrível. Tá? Então, oi? Incrível, tô aqui Tati, tá me babando. ouvindo? Tô te ouvindo, Tá. tô te ouvindo. Ele vem com essa energia de cura, ele vai dizer assim: olha, tá dentro de você. Tô me sentindo mal, tô assim, respira. Respira, se conecta com você, se conecta com o seu interior. Ah, eu não sei meditar. Tem muita gente que fala isso, né? Eu não Uhum. sei meditar. Aí o Tantra vem com a meditação ativa. O que é meditação ativa? É você chacoalhar o corpo, você leva o seu corpo à exaustão. Quando você leva o seu corpo à exaustão, você deita. Quando você deita, você não tem mais ego. Porque você ultrapassou os limites do seu corpo. O que te impede de meditar? É o seu ego. E aí o Tantra Sim, vai dizer, o seu ego não precisa ser alimentado. Não alimenta o seu ego. O meu ego tem a mesma importância do meu dedo mindinho do pé. Porque se eu tiver que amputar o meu dedo mindinho do pé, eu vou ficar desequilibrada, eu não vou conseguir andar direito. é isso aí. Então, tudo na gente tem uma função. E o ego não é maior do que o resto. Entendeu? O ego, ele é tão importante quanto qualquer parte do meu corpo. É Quanto um isso que é dente. importante, né? O ego não é desprezível, ele só tem que estar no lugar certo, né? Oi? O ego, ele não é Sim, o ego desprezível, tem que estar no lugar ele só tem certo. que estar no lugar certo, né? Eu não estou te ouvindo. Eu estou dizendo o seguinte, que o ego, ele não é desprezível, porque muitas Não. vezes, quando a gente fala de ego, as pessoas falam, é, leva o ego para um caminho que é de arrogância, não é isso. O ego, ele é importante, ele só tem que estar no lugar certo, ele não tem que sobrepor, né? Você não tem que te abraçar, né? Uhum. O ego, ele é tão importante quanto qualquer outra parte de você. Ele é tão E aí, importante quanto a sua respiração, ele é tão importante quanto a sua audição, tão importante. Já pensou que está sem a orelha agora? Como é que a gente usa a máscara? é Né? isso Ele é aí. tão importante quanto qualquer parte do nosso corpo. Qualquer uma. E aí a gente não precisa alimentar o ego, eu não preciso dar ao ego mais importância do que ele tem.
Uhum. Só que ele acha que, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, uma sessão de renascimento, chega um momento que o ego fala assim, opa, peraí, o que que é isso? O que que é isso? Porque ele começa a entrar num espaço que ele não domina mais. Ele começa a Sim. entrar num espaço que ele desconhece. É esse espaço que a gente quer. Porque é nesse espaço que você entra em meditação. E aí, depois disso, você aprende a meditar. Você vai pegar um metrô lotado e vai conseguir meditar no metrô lotado, porque a sua mente aí já entendeu que você é capaz de meditar. Não existe o não pode. Uma das frases que a gente mais fala do Tantra é vai além. Vai além. É meio Buzz Lightyear, sabe? Aham. E além, eu vivo dizendo para os meus clientes, olha, o céu não é o limite. Oi, menino, tudo bem? Massagem relaxante Cabo Frio, tudo bem, amor? Ai, que legal. Não é o limite. Quando falo assim, o céu é o limite, Não te tem limitou, limite. te limitou, saca? Então é Buzz Lightyear mesmo, ao infinito e além, vai sempre além, vai além, você pode Você mais. pode qualquer coisa, né? Você pode realizar o seu sonho mais louco. Se ele teve condição de entrar na sua cabeça, é porque ele é possível de ser realizado, né? Exatamente. O que que Deixa eu mais te falta? perguntar uma coisa. Aí, muito falando do nosso negócio, do nosso público, existem muitas mulheres com dificuldade de orgasmo, né? De atingir o Sim, orgasmo. Esse é um ponto sim. bastante sensível, né? Em muitas mulheres. E Uhum, aí, independente de idade, sim. como é que o Tantra ajuda essa mulher? Como que o Tantra ajuda essa mulher? Bom, então vamos lá, vamos pontuar. Primeiro, o orgasmo é autopermissão. Nós fomos criadas da seguinte maneira, que o nosso orgasmo é responsabilidade do outro. É responsabilidade ou do homem ou de outra mulher, mas é responsabilidade de outra pessoa. Existe uma frase no Facebook que eu odeio, e eu falo isso em todas as minhas lives, é não finge orgasmo, deixa o cara saber que fode mal. Isso é a pior frase que existe no mundo. Eu estou entregando o meu poder para uma outra pessoa. Não existe isso. Meu orgasmo é meu poder, meu orgasmo é meu autoconhecimento, meu orgasmo é minha autopermissão. Então, vamos lá, um exemplo que todo mundo que já participou de live minha já ouviu. Eu estou ali com o José, e aí nós combinamos, eu, a Maria e a Joana, tá? E o José vai fazer sexo com nós três. E nós vamos ficar naquela posição que as mulheres aprenderam. É a posição de passividade. O José vai fazer exatamente a mesma coisa que fez com todas as três. Aí eu vou olhar e vou falar assim: nunca mais eu quero ver esse homem na minha frente. Ele é horrível de cama. A Maria vai falar assim: pô, Thelma, menos, né? Até que o cara dá para o gasto, quebra um galho. A Joana vai falar: gente, vocês são loucas. Ele é o melhor homem do mundo, eu quero esse homem para mim. Por que essa diferença? Somos três mulheres diferentes, três corpos diferentes, três autoconhecimentos diferentes, três permissões diferentes. Então, de repente, eu sou aquela mulher que nunca me toquei, aquela mulher que eu não conheço absolutamente nada de mim. E que tenho diversos traumas também que não me permito sentir prazer. Cara, o José ele vai me virar do avesso que eu não vou sentir. Tá? Isso Porque sem você contar deu que a responsabilidade para o José, né? Você deu a responsabilidade do teu prazer para o outro. exatamente. Isso sem contar que eu fui abusada sexualmente quando era criança. Eu fui muito reprimida quando era criança. Quais são os traumas que eu fui, né, que estão dentro de mim? Será que eu ouvi aquelas frases horrorosas? Você está fedendo a bacalhau podre? Fecha as pernas. Eu não consigo respirar se está com as pernas abertas. Será que eu ouvi, né, minha mãe falar: tira a mão daí, menina, sua imunda? Eu estou dizendo que a minha mãe está dizendo que Sim. minha imunda. Será quantos traumas eu trago no meu corpo que o José, tadinho, não tem nada a ver com isso, E mas ele você mesmo.
Então, eu não posso culpabilizar o outro nem entregar o meu poder pessoal para outra pessoa. Toda mulher é Perfeito. capaz de ter orgasmo. Toda mulher é capaz de gozar. Temos ali um clitóris, que a única função dele é essa, que tem Prazer. 8 mil terminações nervosas. E tem mulher que, quando você encosta no clitóris dela, ela entra em choque. Ela fala, eu odeio que bote a mão no meu clitóris. Eu odeio Tem sexo mulheres que oral. não gostam do sexo oral, né? Sente nervoso. Agora, quanto de repressão tem naquele clitóris? Né? De repente, quantas vezes ela apanhou porque estava se manipulando? Ou estava se E ela esfregando? muitas vezes pode nem lembrar disso, né? A gente pode nem lembrar. Será que ela foi abusada ainda quando alguém trocou a fralda dela? Eu conheci um rapaz, hoje ele se arrepende muito, mas ele era uma criança, né? E ele tinha uma sobrinha, e toda hora mandava ele trocar a fralda da sobrinha. Aham. Tinha uns 10 anos de idade, 9 anos, mandava ele trocar a fralda da sobrinha. Teve um dia que ele botou muito talco e soprou. Abriu as perninhas dela e soprou para tirar o talco. O E a menina excesso. tremeu toda. E aí ele soprou de novo. E aí ele começou a fazer isso, porque ele dizia, né, que na visão dele ela parecia uma baratinha, né? Com as perninhas para o alto era uma barata. Aham. Na realidade, aquela menina estava sentindo prazer. Sim. Ela estava ali gozando, ela estava sentindo prazer. Então, na realidade, o corpo dela entende isso como um abuso sexual. Olha quanto trauma, Verdade. quanto abuso essa menina sofreu. Esse menino tem culpa? Ele não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo. Hoje ele se culpa, saca? Hoje ele olha Mas para a era uma sobrinha. criança, né? Na verdade, assim, ele jamais era para estar trocando aquela fralda. Começamos por aí, É, a né? responsabilidade é dos adultos, não é de uma criança trocar a fralda de outra. Perfeito. Entendeu? Então, essa menina hoje, que hoje é uma mulher, será que ela sente prazer? Será que ela sente nervoso no clitóris? A gente não sabe. Eu só sei da história que foi ele que me contou. Eu não conheço esse Aham. irmão. Né? Então, mas será que essa menina hoje tem nervoso nesse clitóris? Tem muita mulher que você não consegue tocar, que ela não gosta de sexo oral, que ela fica irritada, ela sente raiva quando recebe sexo oral. E muitas aguentam isso para poder satisfazer o homem, que foi uma. Ou aceitam como normal, né, Thelma? Tem muita mulher que é normal, não é todo mundo que tem, não é? Tem muita mulher que não tem. Sim, é normal a mulher não sentir prazer. Tem Pelo muitas que. amor de Deus. Tá? E aí o Tantra ele vem com essa proposta aí. Vamos nos conhecer. E por outro lado, também tem muito homem que não se conhece, tá? Sim, Eu falo, olha, sim. homem, você não se conhece. Que isso? Meu órgão externo, eu conheço. E aí, quando a gente vai para a sessão de autoconhecimento corporal, ele fica assustado com o corpo dele. Que ele fala, o que é isso que eu estou sentindo? Não, peraí, esse toque aqui eu não conheço. E aí você sai, por exemplo, né? Eu não gosto de falar em masturbação nem para homem nem para mulher. E aí o homem ele tem só um movimento de masturbação. Sim. Gente, ali no pênis tem infinitas possibilidades de sentir prazer. Vamos experimentar outros toques. Aí quando eu Mas ensino. na região como um todo, né, o Thelma? A gente fala muito isso nas nossas palestras, muito empiricamente, né? Agora com um pouquinho mais de conhecimento, mas a região do períneo do homem é uma região extremamente erógena, né? Sim, E eles, por uma questão cultural machista, não deixam a mulher se aproximar dessa região. Né? Quando, na verdade, se você tem uma conexão, uma possibilidade ali dentro desse relacionamento de explorar outros lugares, não só do homem, ali que é essa região entre o ânus e a parte de baixo ali do saco escrotal, é uma região muito sensível para ele. Quer dizer, por que não sentir prazer? Né? Isso não faz dele menos homem, de pelo jeito algum. contrário. Eu acho que faz Né? até mais homem, né?
que é a região ali do músculo púbico oxígeno, que é onde a gente trabalha o pompoarismo. Que aí os homens falam, pompoarismo, eu não sou mulher. Não, homem também pompua. E o pompoarismo, ele vem do Tantra. As meninas, né, começam a pompoar já com 5 anos de idade. A mãe ensina. Era passado de pai para filho e de mãe para filha, dentro da filosofia tântrica. Então, era muito oral esse ensinamento. Não, depois é que foi tendo os escritos, né? E foram achados os escritos. Mas ele começou sendo passado oralmente. O pai ensinava o filho, a mãe ensinava a filha. E hoje a gente tem acesso a escritos, a gente tem acesso aos livros, tem acesso a aulas, e então a gente pode trabalhar o pompoarismo, tanto masculino quanto feminino. E aí, para você chegar ao sexo tântrico, precisa do pompoarismo. Vamos lá, né? A curiosidade do sexo tântrico, né? Quando as pessoas falam em sexo tântrico. Não, quando falam em sexo tântrico, assim, as pessoas falam, poxa, vai fazer malabarismo. Né? O que é sexo tântrico? A gente vai transar pendurado no ventilador de teto com o ventilador ligado. A mulher está lá rodando no ventilador. Nada disso. É outra energia. É outra energia. Sexo tântrico é um ritual espiritual. Você não pode fazer sexo tântrico com qualquer pessoa. Né? Aí você vê lá na mídia, né? Venha fazer uma vivência. Vem experimentar o sexo tântrico. É mentira, tá? Você está lidando aí, no caso, com prostituição. É venda de sexo. Tá bom? A pessoa vai lá, faz um cursinho de massagem tântrica, sabe onde apertar um botãozinho aqui, um botãozinho ali, vai fazer umas coisas diferentes com você e vai dizer que aquilo é sexo tântrico. Não é. Sexo tântrico é para quem vive o Tantra na sua vida, vive o Tantra diariamente. É assim, você começa no primeiro degrau da escada, você vai meditar, você vai trabalhar seu corpo, você vai trabalhar autoconhecimento, você vai despertar a energia Kundalini, você vai mudar a sua alimentação, o tântrico ele é vegetariano ou vegano. Olha! Você vai ter conexão com a natureza, você vai estudar muito, você vai aprender muito. E aí você vai fazer as meditações tântricas, você vai subindo degrau por degrau, vai ter um parceiro, não é feito com qualquer um, você precisa ter um parceiro para aquilo, e um parceiro que vem crescendo com você. Um parceiro que medite, que tem uma alimentação legal, ou seja, tem todo, né? E que tem uma conexão espiritual com você também. E aí, nós vamos para o ritual do sexo tântrico, que é um ritual que envolve banho de ervas, pintura no corpo, dança, uma alimentação específica para aquele ritual, massagem e várias práticas. Então, a gente vai fazer Tratak, que é um exercício só de olhar. Nós vamos fazer exercício de respiração, os dois juntos fazendo exercício de respiração. Vamos fazer giro tântrico, nós vamos fazer várias meditações até chegar à penetração. Como é que é essa penetração? O homem vai sentar em posição de lótus e a mulher vai sentar em cima dele. E aí vai ter a penetração. E nós vamos ficar ali numa conexão de olhar e respiração, que vai durar de 1 hora a 1h30. O homem vai sustentar essa ereção de 1 hora a 1h30 sem mexer, sem movimento. Uau! Então, nós vamos ficar ali nessa conexão de olhar e respiração. Ele começou a perder a ereção, a mulher pompua, para essa ereção voltar. Ou ele pompua, ou os dois pompuam. Aí a gente está no céu quando os dois pompuam. Tá? A gente está no céu. Os Não, dois e assim, pompuam. uma conexão fora do normal, porque se você está falando, eu estou imaginando, tá, Thelma? Exatamente. Então, assim, a gente... fala. A gente está habituado com o sexo tradicional, né? O vai e vem. E, de repente, o que você está apresentando para mim agora, e eu estou vivenciando isso na minha cabeça, é estar numa situação de penetração, onde
eu estou em conexão com o homem e não ele comigo. Exatamente. É isso? Você está no comando. Lembra, o Tantra, ele é Entendi. matriarcal. Então, quando o homem está na posição de lótus e eu estou sentada em cima dele, encaixada nele, né, ele começa a perder a ereção com o pulo. E aí, olha como é que isso é muito importante. Nós estamos com todos os nossos chakras alinhados. Chakra cardíaco com chakra cardíaco. E a gente está alinhado. Os nossos orgasmos, eles vão subindo, a energia vai subindo, e nós chamamos isso de orgasmo estendido, ou orgasmo expansivo, tá? Que é o orgasmo no chakra cardíaco. A gente sente aqui. É uma explosão orgástica. São os melhores orgasmos da vida, quando a gente consegue fazer isso. Tanto para o homem quanto para a mulher. O homem não ejacula, o Tantra vai falar do orgasmo seco masculino. Então, ao invés dele... Isso é interessante. Fala um pouco disso, de orgasmo seco. A gente trata a ejaculação a ejaculação masculina como um espirro, tá? Espirrou, acabou. Acabou o sexo. O que determina o final do sexo é a ejaculação masculina, né? Sim. Então, o Tantra vai falar para esse homem, não ejacula. A ejaculação é específica. Anne, amor, minha prima linda, a ejaculação é específica para a procriação. Quer engravidar, nós vamos programar o sexo para engravidar. Aí ele vai ejacular. E no orgasmo seco, o homem tem a mesma sensação corporal, tem muita vibração, tem muitos orgasmos e ele não ejacula. Então, ele, ao invés dele gozar uma vez, ele pode ter 3, 4, 5, 10 orgasmos. Múltiplo orgasmo como a mulher. Quando que a relação sexual acaba? Quando o casal resolve que está satisfeito. Pronto. Por isso o sexo tântrico é uma meditação, é um ritual que ele pode durar de 1 até 7 dias. Né? Você fica naquele ritual tântrico, você pode ficar ali, naquele ritual tântrico. E é divino, é maravilhoso. Tá? Eu tô então, encantada. Para os homens, não ejaculam. Guardem a sua energia sexual. Henry Ford dizia, ele tem uma frase de Henry Ford que diz mais ou menos assim: o dia que o povo se der conta da força da sua energia sexual, o Estado não controla esse povo. Quando você ejacula, você tira a energia sexual do homem. Tá? Eu cuidava de um empresário que ele vinha, toda vez que ele tinha uma reunião, né, enfim, que ele tinha uma reunião muito importante, ele vinha fazer a massagem tântrica. Por quê? Porque ele dizia que aquilo dali era acumulador de energia. Então, ele vinha fazer a massagem, ele tinha diversos orgasmos, saía daqui para a reunião. Com um acumulador de energia. Olha como é que isso é potente. Que barato. A energia é muito, muito potente. Tá? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que a gente entrou nesse barato aí, que estou encantada, e depois a gente vai conversar, né? Porque eu vou querer isso para minha vida. Porque, de fato, assim, eu estou encantada. Tenho buscado muito, no teu site eu já vi várias coisas, eu tenho te ouvido, eu tenho ficado muito interessada no assunto. Ai, que legal. Inclusive, eu, numa oportunidade, foi assim, antes da gente se conhecer, eu tive uma oportunidade de ver uma live com uma terapeuta, e nessa oportunidade ela ensinou umas manobras, né? Uhum. E eu pratiquei essas manobras. Nossa! Assim, sabe? Felicidade. Você viu assim a qualidade da coisa, né? Nossa, é uma coisa fantástica, fantástica, porque você começa a explorar o seu corpo de uma forma, isso para o alto amor, né? E para o amor com o outro, porque é extremamente generoso, né? Você para um tempo e se dedica ao outro. Né? É aquela história do ego, você tira o ego e tá ali na veneração, né?
Então, eu fiquei encantada e foi realmente, para mim, tem sido uma experiência muito legal e eu só tô no basiquinho que eu aprendi aqui numa live. Então, isso é maravilhoso. Sou suspeita para falar. Deixa eu te perguntar. Primeiro, eu quero saber se depois você tem como dar umas dicas de manobra aí para o pessoal. Você consegue fazer isso aqui para gente? Não? Acho que sim. Ah, legal. E, assim, uma coisa que eu vi é assim, o Tantra, ele usa muito óleo, né? Para as massagens. Na região ou tem genital. algum outro, ou tem algum, só as mãos, tem algum outro artifício, algum outro produto, usa um vibrador, como é que funciona isso? Então, isso vai depender muito da escola. Tá, Na região genital, sempre precisa usar óleo, tá bom? E é sempre óleo de excelente qualidade, de preferência um óleo orgânico. Nós podemos colocar, a gente sempre coloca um carreador, que é um óleo neutro, e dentro desse óleo neutro a gente vai trabalhar também com os óleozinhos essenciais. Então, dependendo do objetivo daquele cliente. Por exemplo, se eu estou com uma pessoa que está numa tremenda crise de ansiedade, eu posso botar um óleo carreador e botar umas gotas, por exemplo, de óleo de lavanda. Tá? Eu estou com crise de ansiedade, mas eu estou alternando entre ansiedade e depressão. Eu posso colocar um carreador e botar o óleo de lavanda e botar, por exemplo, um óleo de alecrim, que vai trabalhar a alegria. Então, vai depender muito. Cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo, e às vezes o mesmo corpo pede uma técnica num dia e no outro dia ele vai pedir outra técnica. entendi. Então, isso vai depender muito da sua vertente, da sua escola. Por exemplo, uma escola que tem a raiz na Ayurvédica. A Ayurvédica é oleação. Então, você vai usar mais óleo. Sim. Vai depender demais. Se você vem de uma linha taoísta, você vai usar um pouquinho só de óleo. Entendi. Tá? E deixa eu compartilhar. Se você trabalha só com elementos, por exemplo, você vai botar óleo no corpo inteiro. Deixa eu compartilhar uma experiência. Não é exatamente, não é Tantra, mas eu tive uma oportunidade de estar na Tailândia. E aí, meu sonho, eu fiquei um tempo lá, eu fazia massagem todo dia. Aí eu fui, na primeira vez, né, a massoterapeuta que me recebeu falou assim, você quer massagem com óleo ou sem óleo? Aí eu pensei assim, né, na minha leiga total, falei, vou sem óleo. Porque, né, o negócio aqui deve ser a mão mesmo, para ser massagem potente. Thelma, pelo amor de Deus, tomei uma surra. Mas a mulher subiu, era pequenininha a mulher subiu em cima de mim, começou e puxa aqui, bate ali, a porta, olha, eu saí toda vermelha, assim, e com uma dor, parecia que eu tinha tomado uma coça. Falei, ai meu Deus. Aí eu estava com uma amiga, enfim, eu estava a trabalho, tinha outras pessoas, e aí cada um tinha falado uma coisa. Aí uma das pessoas falou para mim assim, eu fiz com óleo e foi uma delícia. A partir daquele momento, falei, não, pode me lambuzar da cabeça aos pés. Mas assim, eu nunca tinha. Depois disso, eu só fiz massagem todos os dias com óleo. E foi assim, um espetáculo. Um espetáculo, assim. As manobras. Eu fiz o curso do nível 1 só, da Thai Massagem. E eu amei a Thai Massagem. Sem óleo. Maravilhoso. Sem óleo. Tá? Não, sem óleo eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Mas o legal da Thai, é lógico que assim, eu não aprendi na Tailândia, né? Eu aprendi aqui no Brasil. E eu achei maravilhoso, porque na realidade a Thai Massagem é um baita alongamento passivo. Então o terapeuta te alonga e ele se alonga. Enquanto ele está fazendo a massagem, ele está também se alongando. Então, na realidade, eu não sou muito alta. O seu corpo.
Eu não sou muito alta, mas aquela Taizinha, daquele tamanico, ela acabou comigo. Ela acabou comigo. Menina, eu tenho loucura para ir à Tailândia receber massagem. Tenho muita vontade de ir. Eu ia, mas aí acabei indo para a Itália. É uma experiência maravilhosa. Vá, que Eu assim, ainda vou. da fish massagem, aquela que os peixinhos comem. Aquela da fish massagem, aquela que os peixinhos comem as células mortas do pé, que um monte de gente tem nojo. Aquela ali, eu fiquei impressionada. Impressionada. Eu nunca saí de uma podóloga com um pé tão liso igual aquele. Dá vontade de trazer os peixinhos para casa, né? O quê? Maravilhoso, maravilhoso. Só que aconteceu uma coisa que você já me disse, eu vou trazer aqui, que você me disse que não é legal. Cócegas. Olha que eu não sinto cócegas, porém, na fish massagem, gente, fish massagem são os peixinhos bem pequenininhos que ficam dentro de um aquário, você põe os pés dentro e eles começam a comer as células mortas do pé. É impressionante, são muitos peixes, muito ao mesmo tempo, comendo aquilo ali, seu pé fica muito liso. E aí eu tive muita cócega. Fala um pouquinho dessa história de cócega, o nosso tempo está acabando. Na realidade é nervoso. A cócega ali é nervoso. Você estava num momento diferente, nesse caso, né, nessa situação. Você estava num momento diferente, onde tudo era novo, inconscientemente, mesmo você vendo que aqueles peixes não são piranhas, né, que vão devorar os seus pés, eu imagino que deva dar um pouquinho de receio, né? Deva dar um pouquinho de você colocar o pé ali. Você está colocando seu pé para um animal comer seu pé. Sim, sim. Então, isso deve dar muito nervoso. E aí você começa a sentir cócegas e você vai tirando o pé, consequentemente, você vai tirando o pé. São cócegas. Deixa eu te falar, a gente tem 2 minutos. E eu sei que você tem live logo depois. Então, a gente nem pode continuar essa live. 22 horas, @Instituto Thelma Lobato tem outra live. Vai lá, gente, depois para vocês continuarem vendo a tempo. Você acha que em 2 minutos você consegue mostrar alguma manobra, alguma coisa legal para o pessoal aproveitar aí para o Dia dos Namorados, Thelma? Linga ou Ioni massagem? Bom, Ioni massagem, vamos lá, falar da Ioni deixa eu tirar esses comentários aqui, ó, pronto, que aí as pessoas conseguem massagem, eu não trouxe, né, a Ioni aqui, não sabia que você ia pedir isso, mas vamos lá, minha caneca. Vamos imaginar que isso daqui é a Ioni. Homens têm mania de ir direto aqui, né, no clitóris. É o último local que vocês devem tocar. Lembra que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas. Explore desde a virilha. É que nem mingau. Você vai comendo pelas beiradas. É de fora para dentro. Vai fazer sexo oral ou vai começar a manipular com a mão? Começa nas virilhas. Levanta um pouquinho mais a caneca. Vai para a virilha. Começa aqui na virilha. Você pode se surpreender e encontrar uma raiz clitoriana na virilha. E vem para dentro, grandes lábios, pequenos lábios, começa a trabalhar os pequenos lábios. Tem mulher que tem pequeno lábio mais avantajado, é para fora. Faz carinho no pequeno lábio dessa mulher. Trabalha com a mão assim, olha, segurando os pequenos lábios. Depois você vai entrando. Aí aqui, quando você abre, né, grandes lábios e pequenos lábios, tem o assoalho aqui da vulva. Aqui também tem raiz clitoriana. Começa a trabalhar aqui com delicadeza e com óleo, né? Lubrifica os seus dedos para trabalhar aqui. E depois, então, por último, você vai para o clitóris. E aí você pode fazer uma massagem no clitóris. Mas é tudo sem pressa, né? É tudo pressa, muito devagar. A menos que ela peça para você fazer mais rápido. Porque aí a gente também tem de mulher para mulher. Trabalhando com muita suavidade. Tem mulher que gosta de um toque mais pesado. E aí ela vai sinalizar para você. Faz com um pouquinho mais de força. Aperta mais. Vai acabar. Vamos fazer o seguinte.
Volta Adorei. para ensinar para a gente depois. A gente marca uma outra data e você ensina. Um outro dia, a gente marca. Isso, outro dia. Tá Te joia. agradeço do fundo do coração. Gratidão, viu? Gratidão, amor. Um, um beijo. Mais Tchau. tarde estou lá com você. Falou, até mais tarde, até daqui a pouco. Tchau.